Graça e paz, amigos e amigas do canal. Deus abençoe você, fortaleça a sua fé. Sejam bem-vindos uma vez mais a este canal maravilhoso do estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, ative aí, deixe seu comentário, deixe o seu like e compartilhe os vídeos. Eu sou o evangelista Albino Lourenço e para mim é uma alegria estar com você aqui para mais um tema de estudos aqui da Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é muito importante, um tema cirúrgico, um tema crucial que todo cristão sincero precisa entender, ok? Tema de hoje, os 3 tempos da salvação. Você sabia, amigo, que a salvação, esse processo, envolve 3 fases, 3 tempos? E hoje nós queremos, com a Bíblia e o Espírito de Profecia, mostrar a você de maneira clara como funciona. Porque uma vez que eu e você entendermos corretamente os 3 tempos da salvação, nós vamos compreender a parte de Deus e a nossa parte nesse grande plano da salvação. Para tanto, eu queria abrir a Bíblia com vocês em Mateus 1:21. Mateus 1:21 tem um texto muito importante. Vamos orar para poder pedir a bênção de Deus e dar sequência nesse tema. Oremos. Pai querido e eterno Deus, a Bíblia está aberta diante de nós, Senhor. Fala conosco de maneira muito poderosa. Abre os nossos olhos para entender a Tua lei. Fortaleça a nossa fé e nos conduza no caminho da salvação. Oramos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amigos, o que diz o texto? Mateus 1:21 diz: E ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus ele não vai salvar o povo nos pecados, ou seja, o povo vai pecando e vai ser salvo nisso. Não, é dos pecados. Jesus vai separar o seu povo do pecado. Algo que faz com que o povo, se é a parte de Deus, Jesus vai tirar, vai remover. Então, aqui é a missão de Cristo, Jesus, nosso Salvador, nos salvar dos pecados. Que salvação maravilhosa, não é? Por quê? Porque o pecado traz a morte, mas Jesus traz a vida. Amém, queridos? As 3 fases da salvação é importante entender e a primeira delas é a justificação. Abramos a Bíblia então em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 9. Romanos 5, 1 e 9. O verso 1 diz o seguinte: Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Justificados pelo quê? Pela fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Verso 9 diz: Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus, né? Nós seremos salvos da ira por ele. Então Jesus será salvo, aliás, Jesus nos salvará, nós seremos salvos por Jesus, justificados pelo sangue dele, ou seja, pelo sacrifício substitutivo dele, Jesus morrendo na cruz em nosso favor, no nosso lugar. Quando nós aceitamos isso e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então é imputado para mim e para você a justiça de Cristo. O que ele fez vem para a gente. Nos salva então da ira de quem? De Deus, que se abaterá sobre a terra, sobre o pecado e pecadores no fim do tempo da graça. Entende? Então nós somos justificados. Essa é a primeira fase, primeiro tempo da salvação. Justificação. É quando o crente entende, ouve o plano da salvação em Cristo Jesus, a aceita como Senhor e Salvador em sua vida. Ali ele é justificado. Olha o texto do Espírito de Profecia, olha o que o comentário do Espírito de Profecia diz em Materiais de 1888, volume 2, página 576. O que é justificação? É quando pecadores penitentes, contritos diante de Deus, ou seja, arrependidos, né? Discernem a expiação de Cristo em seu favor, ou seja, o sacrifício de Jesus em nosso favor.
e lhes aceitam a expiação, ou seja, o sacrifício substitutivo, né? Como sua única esperança para esta vida e a futura. Seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Amém, irmãos? Isto é justificação pela fé. Quando nós arrependidos, assimilamos bem o que Jesus fez por nós na cruz e aí aceitamos. Isso é justificação. Nesta fase, irmãos, eu sou liberto da penalidade do pecado. Entende? Eu não sou mais penalizado pelo pecado. Eu sou liberto do pecado nessa fase. Liberto da penalidade do pecado. Aqui, o cristão ou o crente, ele é salvo. Aqui ele é salvo. Ficou claro? Repetindo. Primeira fase da salvação é justificação. Nessa fase, nós somos libertos da penalidade do pecado. Aqui nós estamos salvos. Amém? Uma outra fase é a segunda, que é a santificação. Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai nos confirmar isto. Hebreus 12, 14. Veja, a primeira fase, justificação. Segunda fase, santificação. Imagina aí que nós estamos em um caminho até o final, tem 3 fases. Então alcançamos agora aqui na Bíblia a segunda fase desse caminho, que é a santificação. Essa fase, Hebreus 12, verso 14, diz o seguinte: segue a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual nenhum homem verá a Deus, nenhum homem verá o Senhor. Você entendeu? Então veja, precisa haver santificação na vida do crente, na minha vida e na sua. Precisa ter santificação. O texto do Espírito de Profecia, comentando o que é santificação, fala que é a justiça transmitida. É a justiça de Cristo sendo transmitida para nós. E como é que funciona isso? É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquele pela qual somos santificados é comunicada. Veja, a primeira, que é a justificação, é o nosso título para o céu. A segunda, que é a santificação, é nossa adaptação para ele. Ok? Então aqui o Espírito de Profecia diz claramente que a primeira, que é a justificação, primeira fase, ela é o título, é o passaporte para a gente ir para o céu. Já a santificação, ela é a adaptação para o céu. Então todos os que vão para o céu, todos serão salvos na volta de Jesus, passarão pelo processo de santificação aqui para serem adaptados a como é a vida no céu, que é totalmente diferente daqui. Então nós precisamos deixar o comportamento mundano, as práticas mundanas, os hábitos mundanos e adotar na nossa vida comportamentos do céu, santos, santificados, hábitos santificados, diferentes do mundo. No vestir, no comer, no beber, com quem andamos, aonde frequentamos, o que assistimos, o que ouvimos. Você compreende? O que lemos, tudo vai mudar pelo poder do Espírito Santo. E isso aí você precisa, nós temos nossa parte a fazer. O Espírito Santo faz a parte dele, mas nós também temos a nossa. Precisamos exercer o poder da escolha, o livre-arbítrio para o lado do bem. Precisamos obedecer a Deus, fazer a vontade do Espírito Santo e mortificar o lado carnal. Você entende? Por isso é importante. Um outro ponto importante desse segundo tempo, que é a santificação, é que nesta ocasião, nessa fase, eu estou sendo liberto do poder do pecado. O pecado começa a perder sua influência sobre mim quando eu estou em caminhos de santificação. Então eu vou sendo livre do poder do pecado. Na primeira, eu fui livre da penalidade do pecado. Já na segunda, eu sou livre do poder do pecado na minha vida. Vamos caminhando porque chegamos agora à terceira fase, amigos. E a terceira fase é a glorificação. Essa fase nós encontramos em Romanos 8,
verso 17. Abra sua Bíblia então, em Romanos 8, 17. Aqui está. Romanos 8, 17 diz o seguinte: E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Amém? Herdeiros, filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo. Se sofremos junto com Cristo, seremos glorificados juntamente com Ele. Glorificação, irmãos. Olha o comentário aqui, então, do Espírito de Profecia, na carta de na carta 119, melhor dizendo, de 1897. Olha o que diz. Privilégios para os filhos obedientes a Deus. Deus ama seus filhos obedientes. Tem um reino preparado não para súditos desleais, mas para seus filhos que têm sido provados e tentados nesse mundo, arruinado e corrompido pelo pecado. Como filhos obedientes, temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Se filhos, diz ele, também herdeiros de uma herança imortal, Cristo e o seu povo são um. Se Cristo é herdeiro de todas as coisas, nós também seremos. E seremos glorificados. Alcançaremos um corpo glorificado. Quando é que ocorre isso? Quando Jesus voltar e nos transformar. Amém, queridos? Então veja, nesta fase, eu sou liberto da presença do pecado. Na primeira justificação, eu sou liberto da penalidade do pecado. Na segunda, que é a santificação, eu sou liberto do poder do pecado. E na terceira fase e última, que é quando Jesus voltar para resgatar-me, para resgatar você, nós somos glorificados, transformados com o corpo à semelhança do dele. Então, nós seremos salvos definitivamente da presença do pecado. Nunca mais o pecado estará ao nosso redor. Nessa fase, o crente será salvo. Na primeira justificação, eu fui salvo. Na segunda, santificação, eu estou sendo salvo. E na terceira, a glorificação, eu serei salvo. É fácil de entender, não é? É simples a Bíblia. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus tem um apelo para mim e para você, amigos. Hebreus 2:3. Olha o que diz Hebreus 2:3. Um apelo muito forte que o Senhor Deus tem para mim e para você. Abra sua Bíblia aí. Hebreus 2, verso 3. Olha o que diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor Jesus e foi-nos confiada por aqueles que o ouviram, ou seja, os seus discípulos, os seus seguidores, proclamaram a mesma mensagem de salvação dele. Como o texto disse, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que você acha que nós vamos escapar da condenação se a gente negligenciar esses 3 pontos importantes da salvação? Justificação, santificação e glorificação. Nós precisamos caminhar nessas 3 fases. Não fuja de nenhuma. E nem tente pular da justificação, que é a primeira, quando você entrega a sua vida a Cristo. Não tente pular para a última, que é a glorificação, sem passar pelo meio, que é a santificação. Precisa trafegar toda a jornada para então, no final, eu e você possamos alcançar a corte celestial. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos justifique, nos santifique, nos glorifique pelo poder do Seu Santo Espírito. Oremos. Pai querido e eterno Deus, justifica-nos, Senhor, na salvação em Jesus. Santifica-nos no poder da Tua palavra e nos glorifica quando o Senhor voltar. Ajuda-nos a andar nesse caminho.
Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado pela sua companhia. Espero que essa mensagem transforme seu caráter, transforme sua vida, fortaleça a sua fé. Compartilhe ela para a sua família, para os seus amigos, grupos de WhatsApp, redes sociais. Vamos juntos espalhando essas mensagens que Deus tem nos entregue para nos preparar, porque Ele está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Já conseguimos ver sinais se cumprindo aos montes. Em breve o Senhor voltará. Logo, logo os eventos finais chegarão ao fim e nós estaremos contemplando a vinda do Salvador da glória nas nuvens do céu para nos buscar. Por isso, enquanto Ele não vem, andemos nos 3 caminhos da salvação, porque em Jesus há poder para que eu e você possa vencer o mal, vencer o pecado e andar na presença de Deus. Amém? Os vejo no próximo encontro aqui no canal. E lembre-se que está escrito: a lei, a Bíblia e ao testemunho, o Espírito de profecia, se não falarem conforme estas palavras, jamais verão a luz. Até o próximo encontro aqui no canal, em nome de Jesus. Amém e amém.